a gente vê que a falta de conhecimento, ela traz escravidão. Quantas pessoas, por não conhecer a palavra, ou por não se interessar em conhecer a palavra, só vem à igreja, participa dos cultos, ouve a mensagem, mas não bota em prática aquilo que é exposto, não bota em prática aquilo que é ensinado, e elas têm sido escravizadas. Ou como diz o pastor, fica seguindo simplesmente aqueles videozinhos curtos nas redes sociais, e ali já tem como um ensinamento profundo, que é algo que te tocou realmente. Mas quando a gente não conhece essa palavra verdadeiramente, a gente não consegue alcançar uma libertação. E as pessoas se questionam, as pessoas muitas das vezes dizem: mas essa igreja não mudou a minha história, não tenho visto nada de transformação. Claro, porque você não tem se aprofundado realmente na palavra. Você não tem vivido essa palavra, não tem vivido esse evangelho. Então, quando nós vemos que o povo de Deus tem sido destruído porque falta conhecimento, nós vemos em João 8:32, que conhecereis a verdade vos libertará. Isso te traz escravidão. Nós entendemos que precisa haver uma transformação em nossas vidas. E agora eu vou começar a trazer algumas referências para que a gente possa meditar. Você trouxe a sua Bíblia, abra no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6 e 7. 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 6 e 7, que diz assim, ó. Todos acharam? Diz assim, ó: para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede, e para quem vivemos, em um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo que há veio a existir, e por meio de quem também vivemos. No entanto, nem todos, preste atenção, no entanto, nem todos conhecem essa verdade. Alguns ainda acostumados com ídolos, comem e se alimentam como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é frágil, deixam-se contaminar. Aqui nós vemos que através desse único Deus, através de Jesus Cristo, ao qual nós devemos servir, como foi falado que rendemos adoração, foi louvado aqui nessa noite. Esse Deus, Ele merece a nossa adoração, Ele merece a nossa rendição, Ele merece a nossa renúncia, Ele merece todo tipo de adoração possível. Mas no versículo 7, nós vemos que, no entanto, nem todos o conhecem, essa verdade. E daí nós começamos a observar, mas como que hoje, nos dias de hoje, dos atuais, que as pessoas não conseguem ainda conhecer essa verdade? Porque essa verdade, muitas das vezes, ela é manipulada. É como eu falo sempre, a falta de conhecimento, ela nos coloca como marionete de sociedades, coloca como marionete de doutrinas, coloca como marionete de pessoas que não estão com compromisso em levar a verdadeira verdade a você. Estão com compromisso de se trazer atenção para ele, si próprio. Então, quando nós vemos aqui, no entanto, nem todos o conhecem, essa verdade. Alguns ainda acostumados com ídolos, comem e se alimentam como se fosse um sacrifício idólatra, e com consciência deles é frágil, deixam-se contaminar. Porque a pessoa, quando ela não conhece esse Jesus realmente, ela não conhece essa verdade realmente, ela não teve essa libertação, ela se deixa se levar, ela deixa se contaminar com esses ensinamentos vamos dizer assim, esses ensinamentos coach, que não tem profundidade na palavra, que não tem uma palavra que possa transformar a nossa vida. Então ela se deixa contaminar, porque a mentalidade dela é frágil. A mentalidade dela é frágil. E aí nós começamos a ver que
Para nós, contudo, há um único Deus, o Pai de quem tudo procede, para que vivemos em um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo que há veio existir, e por meio dele que temos que viver. Quando nós começamos a entender que é através de Jesus que nós temos que viver, por meio dele, para ele, nós conseguimos alcançar essa libertação. Nós não ficamos aprisionados em doutrinas, não ficamos aprisionados em segmentos religiosos, não ficamos aprisionados em ensinamentos que vão ser passageiros. Começamos a ficar firmados em algo que é eterno. E o que é eterno, pastor? A nossa salvação. Se você veio à casa do Senhor, se você um dia disse aceitei Jesus e não almeja essa salvação, não busca essa salvação, você precisa de libertação. Você precisa ter uma transformação, mudar esse teu pensamento. Então a palavra de Deus ela é bem clara. Eles ficam se alimentando como idolatrando. Quantas pessoas que você conhece que hoje até não estão mais no nosso meio, mas outra hora viviam o sistema religioso, a idolatria religiosa. Ah, pastor, está falando lá da católica? Não, estou falando de dentro das igrejas evangélicas. Pessoas que se aprisionavam na religião. Esquece que a religião não vai te salvar. Esquece que se não for Jesus, nada disso adianta. E aí nós começamos a entender que precisamos ter essa convicção, que é por Ele, para Ele, que estamos aqui. Que é por Jesus. Se não for esse Jesus, nada adianta. Outra referência que eu trago para nós nessa noite, 1 Coríntios 15, versículo 34. Olha o que diz a palavra do Senhor Deus. Como justificados que sois, recobrai o bom senso e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Declara isso para a vossa vergonha. Isso aqui, o apóstolo Paulo, ele fala para a gente que está dentro da igreja. Ele deixa bem claro, como justificado que sois, ou seja, quem nos justificou? Cristo. Ele pagou o preço lá na cruz por nós. Então já estamos justificados por Ele. Como justificado que sois, recobrai o bom senso. Ou seja, nós temos que criar esse entendimento que foi Cristo que morreu por nós na cruz. E não pequeis mais. Não que nós não vamos pecar, mas nós não podemos viver naquele pecado de estimação que muitas das vezes é mencionado aqui na igreja. Aquele pecado que você pratica e hoje, daí amanhã você se arrepende e depois você volta a praticar novamente. Porque Paulo ele está dizendo, olha, você foi justificado por Cristo. Recobrai o bom senso e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Algumas pessoas ainda não têm o conhecimento de Deus. Algumas pessoas que estão dentro da igreja não desfrutaram dessa intimidade com Deus ainda. E aí ele diz mais, declara isso para a vossa vergonha. E ele está dizendo, olha, eu estou te dizendo, olha, algumas pessoas que estão caminhando contigo ainda não conhecem Jesus. Algumas pessoas que estão caminhando contigo ainda elas não conhecem Deus. Então, nós temos que declarar que voltar a reconhecer isso, voltar a buscar esse bom senso. Algumas traduções vão dizer que nós temos que ser sóbrio. E o que é ser sóbrio? É não deixar ser levado por algo que vai nos desviar da palavra. Uma pessoa sóbria é a pessoa que está em plena consciência dos atos, das suas atitudes que ela está cometendo. Então, a palavra de Deus ela está dizendo que, olha, nós temos que reconhecer ou voltar a ser sóbrio e não pecar mais. Porque tem uns que vão pecar porque eles não conhecem esse Deus. Mas aqueles que pecam conhecendo esse Deus, esses daí tem que
declaro isso para a vossa vergonha, ou seja, tem que reconhecer que precisa de mudança, que precisa de arrependimento, precisa sair desse comodismo, desse embaraço religioso. E muitas das vezes as pessoas elas têm se aprisionado porque elas almejam mais o pecado do que as coisas de Deus. Elas preferem viver mais no pecado do que nas coisas de Deus. Então ela não está sendo sóbria. E ela realmente não conhece o Deus ao qual ela propaga ou ela diz que serve. Porque se eu digo que sirvo a Cristo, eu não participo mais do pecado. Pastor, está me dizendo que eu não vou mais pecar? Não, não estou dizendo que você não vai mais pecar. Mas você não vai mais praticar os pecados que te condenam. Diga graças a Deus. Outra referência que eu trago para nós nessa noite, 2 Coríntios capítulo 10. Versículo de 4 a 5 que diz assim, ó. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e arrogância, que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Aqui o apóstolo Paulo também, ele diz que as nossas armas não são terrenas. O irmão Bruno abriu o culto falando sobre algo semelhante a isso. Nós temos que cogitar as coisas espirituais. E nós temos que entender que muitas dessas situações, elas nos afastam do conhecimento de Deus. E nós precisamos desfrutar desse conhecimento, que muitas das vezes tem nos faltado. Porque muitas das vezes nós deixamos ser dominado pelas atrações carnais, pelas situações carnais, ao qual isso nos impede de ter uma intimidade com Cristo. Muitas das vezes a gente coloca isso, começamos a meditar e vemos que muitas das vezes nós desfrutamos mais dos prazeres carnais do que daquilo que o Espírito Santo de Deus pode nos proporcionar. É preocupante, igreja, porque a gente diz que aceitou a Cristo, a gente diz que quando a gente vai se batizar, quando eu vou batizar alguém, eu sempre pergunto que se é por livre e espontânea vontade que a pessoa está tomando aquela decisão. Ela diz, sim, pastor, é por livre e espontânea vontade. Eu digo, tu promete cumprir todos os ensinamentos que a palavra de Deus te concede, te ensina. Ela diz, promete. E muitas das vezes nós quebramos essa fala. No nosso dia a dia, muitas das vezes nós quebramos. E a pessoa diz, não, eu quero estar aqui, eu quero desfrutar disso, eu quero viver isso. Mas muitas das vezes ela deixa a carne falar mais alto, que impede dela viver uma vida com Cristo. Só que a questão não é o terreno, não é o momento, mas é a eternidade. As pessoas parecem que não têm mais se preocupado com a eternidade. As pessoas não têm mais se preocupado com o amanhã. O que vai acontecer da minha vida se Jesus voltar hoje? As pessoas têm vivido o agora. E a palavra de Deus é bem clara, nossas armas não são terrenas. Nós temos que ter essa consciência, irmão, que não é terreno, não é o momento, mas é a nossa eternidade. Parece que a palavra eternidade não move mais a igreja. Parece que a palavra eternidade não te toca mais como precisava ser tocado. As pessoas, elas são mais comovidas com um videozinho na internet do que muitas das vezes com uma palavra que vai te confrontar a mudar de história, a mudar de vida, a renunciar à sua carne. Até quando nós vamos ficar coxando entre dois pensamentos, irmãos? Até quando nós
nós vamos ficar adorando a Deus nos domingos e durante a semana praticando todo tipo de pecado possível? Até quando? Ah, mas enquanto eu não ser descoberto, tá bom. Enquanto dá de praticar, tá bom. Mas a tua eternidade? Você acha que amanhã você vai ter oportunidade de se arrepender? Você acha que hoje você ainda está tendo essa oportunidade de ouvir essa mensagem e talvez sair daqui hoje transformado, renovado, com a presença de Deus, com o Espírito de Deus sobre a tua vida? Mas será que você tem essa convicção que amanhã, se você pecar novamente, você vai ter uma nova oportunidade? As pessoas acham que nunca vai acontecer com eles. Não, vai dar tempo. Os jovens mesmo dizem, não, vai dar tempo. Eu tenho que curtir. As pessoas que estão na presença de Deus e hoje saem da presença de Deus, elas dizem, não, vai dar tempo para eu voltar. Será que vai dar tempo realmente? Eu com esse pensamento, eu fiquei 10 anos servindo ao inimigo, irmãos. 10 anos. E ali eu desfrutei de tudo que o inimigo poderia me dar. Drogas, alcoolismo, envolvido com gangues, tudo. Várias vezes foram na porta da minha casa para me matar. Nunca conseguiram, não porque eu era bom, que alguém orou por mim, intercedeu por mim. Nunca conseguiram porque ainda existia um Deus, ainda que ele entendia que eu poderia fazer algo na presença dele. E ele foi misericordioso. Mas eu tenho uma convicção que se eu sair hoje da presença de Deus, será que eu vou ter essa mesma oportunidade? Por isso que Paulo ele diz que as nossas lutas não é carnal. Mas nós temos que ter esse conhecimento para vencer esses desejos carnais que têm estado na nossa vida. E para como é que eu vou vencer tudo isso? Conhecendo a Deus. Tendo conhecimento dessa palavra, desfrutando dessa palavra, esmiuçando essa palavra, guardando ao meu coração, pondo em prática todo esse ensinamento. Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 1. Versículo 19 ao 23. Todos acharam? É o que diz a palavra do Senhor. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, tem sido observada claramente, podendo ser compreendido por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis, porquanto, mesmo havendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Para você entender, tudo aquilo que você desfruta de Deus, Deus que tem permitido você desfrutar. Deus tem permitido você conhecer tudo isso que você desfruta. O Espírito dele, a presença dele, tudo ele tem permitido, porque ele diz aqui no versículo 19, pois o que Deus se pode conhecer, olha só, olha o que no livro de Romanos ele nos diz, tudo aquilo que nós podemos conhecer de Deus,
evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe manifesta. Então, se eu conheço algo de Deus, é porque Deus permite de eu conhecer isso. Você está me entendendo? Então as pessoas muitas das vezes elas se colocam como sábias. Eu sei tudo de Deus. Mas se esquece que é Deus que tem permitido você conhecer o mínimo dele possível, para que a tua vida venha a ser transformada. Só que quando as pessoas elas deixam, de conhecer realmente esse Deus, no versículo 21 diz bem claro: porquanto, mesmo havendo conhecimento a Deus, não glorificaram como Ele é um Deus. Então mesmo a gente conhecendo esse Deus, mesmo Ele se manifestando, muitas das vezes nós não glorificamos como Ele merece. Não reconhecemos Ele como um Deus supremo. Não reconhecemos Ele como um Deus poderoso. E daí ele continua: nem lhe renderam graça. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos e imprudentes, e o coração insensato dele se tornou em trevas. Ou seja, as pessoas deixam de adorar esse Deus como ele merece, como ele é digno, e começam a ter o coração voltado para as coisas levianas, imprudentes, carnais. Ou seja, o pecado. Por mais que ela viu Deus se manifestar na vida dela, mas a carne dela chama mais atenção. O pecado fala mais alto. E ele deixa bem claro: e proclamando-se a si mesmo como sábios, perdem completamente o bom senso. As pessoas muitas das vezes elas dizem: não, comigo não vai acontecer nada, estou no caminho certo. Se proclamando sábio, se proclamando intocável, e acha que nunca vai acontecer nada. Mas eu quero te dizer: se você não tiver a presença de Deus, nada adianta. Se você não tiver o Espírito de Deus na tua vida, nada adianta. É passageiro. Você pode até louvar bonito, você pode até pregar bem, mas se não tiver a presença de Deus, nada adianta. Está me entendendo? Domingo passado nós tivemos uma oportunidade de estar aqui junto com o grupo de louvor, trazendo uma mensagem para eles, na manhã de santificação. E eu falei isso para eles: se a gente fosse escolher, queremos músicos, e botasse um anúncio que nós estamos procurando músicos, nós íamos ter os melhores à disposição. Mas nós não queremos os melhores, nós queremos adoradores. Não adianta eu tocar bem, não adianta eu louvar bem. Não é nem louvar, cantar. Porque louvar é diferente. É diferente daquele que louva e daquele que canta. Você está me entendendo? Quem canta, você sabe que aí no mundo aí fora existem muitas pessoas que cantam, têm o talento, têm o dom, mas louvar são poucos. Então a gente poderia botar aqui os melhores, mas a diferença é isso, é que as pessoas muitas das vezes elas se proclamam intocáveis, sábeis o suficiente, esquece que se não for Deus na vida dela, nada adianta. Se não for Deus manifestar o poder dele aqui nessa noite, nós não sentimos a presença dele, nós vamos sair todos aqui vazios. Não adianta eu ter o conhecimento imenso da palavra, se eu não tiver a presença dele, nada adianta. Então por isso que no livro de Romanos ele nos dá essa direção. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança de ser humanos mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Hoje muitas das vezes a gente não precisa mais criar imagens. Quantos de nós idolatramos homens? Aquele pregador ali, ele é Deus na terra. Aquele cantor ali, quando ele abre a boca, as pessoas têm esquecido que se não for a presença de Deus na vida daquele, nada adiantaria. E elas colocam os camaradas num pedestal que muitas das vezes no primeiro tropeço dele, uma multidão cai junto. Por quê?
Porque está colocando eles no pedestal, está idolatrando eles. E muitas das vezes quando a gente lê um texto desse, a gente diz, mas eu não estou adorando imagem, pastor, eu não estou levantando ídolo nenhum. Mas é os ídolos que a gente levanta no nosso dia a dia. Aquele pecado que você idolatra no seu dia a dia. Aquele pecado que você pratica, que você está idolatrando no seu dia a dia. A fornicação, o adultério, a pornografia, o vício. Você está levantando o ídolo. Mas você está aqui adorando. Todo domingo está aqui. Graças eu te dou. Mas que graça é essa? Que adoração é essa? Que é só no domingo. E durante a semana, o pecado. Nós temos que ter essa convicção, amados, de conhecer realmente. E quando nós reconhecemos realmente a esse Deus, nós não voltamos às velhas práticas. Não voltamos a idolatrar outros deuses. Vamos continuar, que o tempo já está passando. Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Quatro 18. Todos acharam? Diz assim, eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem devido ao embrutecimento do seu coração. Aqui o Senhor está falando ao nosso coração e Ele fala direto para a igreja. Ele diz, eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus. Ou seja, quando o meu conhecimento ele tem sido mais para o pecado, quando o meu conhecimento ele tem sido mais para as coisas mundanas, eu estou separado de Deus. Eu perco a sensibilidade, ou seja, eu perco a intimidade com Deus. Eu perco. Porque não tem como nós adorar dois deuses. Não tem como nós adorar o mundo ou adorar a Cristo. Não tem. E ele deixa bem claro: separados da vida de Deus por causa da ignorância. Então, espera aí. Quando ele fala isso por causa da ignorância, ou seja, é porque eu não conheço Deus. É porque eu não desfruto do conhecimento de Deus. Estou dentro da igreja, mas eu não tenho conhecido esse Deus. Pastor, então é porque não tem pregado? Não, graças a Deus, aqui nesse ministério, a gente tem visto palavra se cumprindo na vida das pessoas, através da vida dos pregadores. Nós temos isso, um ministério que tem se preocupado em trazer mensagens de edificação. Mas a gente tem visto que as pessoas, elas não têm deixado essa palavra entrar no coração delas. Elas não têm, e quando nós falamos de coração, não é esse que bate no nosso peito. É esse que está aqui, no nosso coração. Esse que o Senhor, Ele está falando aqui no nosso coração nessa noite, que a ignorância, que vivem devido ao embrutecimento, ou seja, com o coração bruto, coração fechado, coração blindado, que não deixa as coisas de Deus entrar na sua vida. Então, muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós temos sido ignorantes. Estamos dentro da igreja, mas nós não temos blindado o nosso coração para as coisas de Deus. Tudo quanto é situaçãozinha, modinha, eu recebo. Mas as coisas de Deus, digo, não, esse pastor não sabe nem o que está falando. Esse pastor é quadrado. O ministério que eu congregava uma vez, eu ministrei uma palavra na igreja sede para os jovens. E os jovens disseram assim para mim: pastor, eles falaram diretamente:
Ah, mas isso aí é dos antigos, é quadrado. Porque eles tinham a mania de vez de dar um glória a Deus, um aleluia, um amém, eles iam uhul, e assobiavam e coisa assim. Eu digo, o povo hoje ele já mudou tanto, que a forma de adoração já não é mais a mesma. E daí a palavra de Deus diz que o nosso Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo eternamente. Então ele não muda, ele é imutável. E daí eu falei para eles, irmãos, eu não vejo certo, porque outra hora nós adorava e dizia glória a Deus, aleluia, e aquele fogo descia, o Pentecoste caía, e daí eles, não pastor, mas isso é coisa de quadrado, isso é coisa dos antigos. Eu falei para ele, irmão, se ser quadrado, ser antigo, me levar para o céu, eu prefiro continuando sendo quadrado e antigo, e levar para o céu. Eu não quero modinha, eu quero intimidade com Deus. Eu não quero só o momento, eu quero intimidade com Deus. E quantos jovens vivem só o momento? Quantas pessoas dentro da igreja só vivem o momento, a modinha? E daí se fala, mas Deus está levantando uma nova geração. Que geração é essa? De pessoas ignorantes. Que geração é essa de pessoas que não têm comprometimento com as coisas de Deus? Que geração é essa de pessoas que faltam intimidade com Deus? Que geração é essa? A gente tem todo tipo de intimidade, a gente tem todo tipo de modinha, a gente abraça. Mas quando é para mostrar a intimidade com Deus, tem poucos que se levantam disponíveis para servir a esse Deus. E como diz aqui, está com o coração bruto, ou seja, está com o coração endurecido para as coisas de Deus. Blinda o coração, fecha o coração, ou seja, aquela mente fechada. Como dizia quando eu tinha um centro de recuperação lá em Lauro Miller, que os guris diziam assim, está com a mente fechada, pastor, ele não vai deixar, ele veio aqui, mas é porque a família obrigou, ele está com a mente fechada. As pessoas fecham a mente, elas ficam com o coração fechado, elas não permitem entrar a palavra. Elas preferem maquinar tudo quanto é coisas para o mal, mas as coisas de Deus ela não prefere praticar. Ela não quer praticar as coisas de Deus. Isso é triste, preocupante para nós como igreja. Porque cadê esse povo, essa geração que se fala? Cadê esse povo que não se levanta? Como diz o pastor, o Rogério, o culto está cheio. Mas quando é falado, pastor, eu me lembro quando participava da escola dominical. Algumas igrejas diziam escola dominical, outros culto de ensino. Poucas pessoas queriam participar disso, porque o povo não quer aprender. E quando o pastor começa a fazer essa série de ensinamento, isso eu conversava com o irmão Bruno direto. Falava assim, irmão, muitas pessoas que estão caminhando conosco no curso de teologia, elas não sabem nem o que é a diferença do Espírito Santo, ou do dom do Espírito Santo, ou do fruto do Espírito Santo. Elas não sabem nem distinguir a Trindade. Daí muitos vão dizer, pastor, para. Não é verdade, irmão Bruno? Não acontecia isso. As pessoas não tinham esse conhecimento. E se eu não tenho esse conhecimento, como é que eu vou ser livre? Coisas básicas. Quando Deus coloca no coração do pastor esse tipo de série, é porque a igreja precisa aprender alguns pontos. Muitas pessoas não sabem nem o que é o fruto do Espírito. Não sabem nem o que é o dom do Espírito. Muitas pessoas só dizem, o dom do Espírito Santo é falar em línguas. Uma vez eu fui questionado, na igreja que eu pastoreava, a moça já caminhava com nós há algum tempo. Um dia fui tocado e falei em línguas no culto. E daí ela foi lá na minha casa, no outro dia. Pastor Jefferson, nossa, ontem eu vi que o senhor é um homem de Deus. Eu digo, por que, irmã? Porque o senhor falou em línguas. Eu digo, que heresia. Eu botei ela sentada, peguei a palavra e disse, olha, a palavra de Deus diz que dom de línguas é para edificação própria. Uma intimidade minha com Deus. Se eu levantar, falar na igreja e não tiver um intérprete, é que essa pessoa que está falando, que ela se cale. E se não tiver um intérprete para transmitir para a igreja, não adianta, porque eles não vão entender nada. Então as pessoas acham que é barulho. As
As pessoas falta de conhecimento, elas querem só barulho. E revelação, profecia, dom de língua, barulho. Mas elas não conhecem o poder desse Deus, realmente. Vamos lá que se o tempo vai... 1 Coríntios capítulo 2, agora eu vou dar uma acelerada, irmãos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Diz assim, ó. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito de quem vem, que vem de Deus, a fim de que possamos conhecer o que por Deus nos foi outrora gratuitamente, entregue gratuitamente. Então ele está dizendo bem claro que nós não temos o Espírito do mundo. Nós não temos esse Espírito. Nós temos o Espírito de Deus, que foi nos entregue gratuitamente, através de Jesus Cristo. Através da presença dele, morrendo naquela cruz, se entregando por nós. Então aqui, Coríntios, ele deixa bem claro, nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos conhecer o que por Deus foi nos entregue gratuitamente. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente reconhece isso. A gente entende que eu recebo algo gratuito, dom de Deus, presença de Deus. Mas para isso eu tenho que conhecer esse Deus. Tem que reconhecer, conhecer a presença dele. Lucas 15, 29. Uma passagem bem conhecida. Diz assim, ó. Pai, ele replicou ao pai: há tantos anos que tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido. E uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me oferecesse nem ao menos um cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos. Aqui todo mundo sabe a história, a parábola do filho pródigo. E o filho que ficou em casa, ele se entristeceu com o pai, porque o pai, ele ofereceu um cabrito para que viesse ser festejado o retorno do seu irmão. E ele vai diante do pai e questiona o pai. E essa palavra, esse texto, ele não fala diretamente sobre o conhecimento, mas o que eu quero trazer para você, pegando esse texto, se a gente fosse, muitas pessoas dentro das igrejas, se realmente elas conhecessem a Deus, elas sabiam que tudo o que Deus pode proporcionar para elas, elas poderiam desfrutar. Ou seja, esse rapaz, se ele realmente conhecesse a pessoa do pai dele, ele sabia que tudo que o pai dele tinha era dele. Tudo que o pai dele tinha de riquezas, ele poderia desfrutar. Ou seja, ele poderia escolher o cabrito que fosse, para ele desfrutar com os seus amigos. Então, ou seja, o conhecimento, quando nós reconhecemos ou conhecemos Deus realmente, nós sabemos que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor pode nos dar. Então, muitas pessoas não entendem quem são, ou seja, elas não entendem a identidade delas. Eu já preguei aqui na igreja sobre identidade. Elas não entendem o que têm, elas não sabem o poder, a presença, aquilo que o Senhor concedeu sobre a vida delas. Elas não entendem. E o que elas podem fazer. Se realmente nós conhecemos a Deus, nós entendemos aquilo que nós temos, ou quem nós somos, na pessoa de Deus. Se nós realmente
entendemos o que temos, irmão, tu tem algo valioso que o mundo não pode te proporcionar, droga algum pode te proporcionar, momento algum pode te proporcionar, se não for o Espírito Santo do Senhor. Então você tem a presença de Deus sobre a tua vida. E o que você pode fazer com isso? Você pode ganhar o mundo, irmão. Você pode ganhar o mundo se você realmente conhecesse esse Deus ao qual você serve. Se realmente, eu gosto muito de ouvir testemunhos, pregações de missionários que se colocaram escravos ou foram presos para pregar o evangelho. A gente vê Deus usando pessoas, que se as pessoas realmente elas entendessem o Deus ao qual elas servem, o Deus ao qual elas estão pregando, elas se doavam mais para que o evangelho viesse a ser propagado na vida daqueles ao qual outra hora talvez não possam ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Então, irmãos, eu vou ler só mais uma leitura. Eu vou ler mais duas. Levíticos 5, 17. Levítico 5, 17, que diz assim, ó: se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha plena consciência disso, será culpado, incorrerá nas devidas penas da sua iniquidade. Se alguém pecar fazendo o que é proibido a qualquer mandamento do Senhor, ainda que não tenha plena consciência disso, será culpado. Ou seja, muitas das vezes as pessoas dizem, olha, mas se eu pequei é porque eu não conhecia, mas isso não anula o pecado, tá? Então, se você comete algum pecado antes da conversão, as pessoas dizem, antes da conversão, tempo de ignorância, né? Isso vai anular. Não, Deus ele perdoa o tempo da ignorância. Isso não anula, é pecado. Agora você já tem a consciência, agora você tem que se afastar dessa iniquidade. E Atos 17, para encerrar, o grupo de louvores querer subir, já pode subir. Atos 17, versículo 30, diz assim, ó: em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. É o que eu estava falando. Muitos pregadores pegam só a parte A desse texto. Eles dizem, olha, em épocas passadas não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordenará que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento. Então, não fique naquele pensamento, mas aquilo que eu pequei na ignorância, ou aquelas palavras coach que o camarada quer ganhar eles ali para ser seguidor. Diz, não, mas Deus ele sonda ali, né? Ele entende que tu pecou na ignorância. Não, esquece isso, irmão. Deus ele não leva em conta, mas ele está dizendo, olha, te arrependa. Te arrependa, muda de vida, sai dessa situação, sai desse embaraço. Se você não se arrepender, irmão, infelizmente você vai para o inferno. E eu quando ouço essa colocação que vai para o inferno, isso me incomoda, isso me dá uma tristeza, porque infelizmente a gente sabe que muitos ainda vão para o inferno. Pastor, é verdade. Muitas pessoas que estão dentro da igreja vão perder a salvação. Se nós pegar um exemplo, a parábola das 10 virgens, todas elas eram virgens, todas elas estavam esperando o noivo, só que 5 delas não tinham azeite. Mas todas elas tinham o mesmo propósito, todas elas tinham o mesmo objetivo, esperar o noivo. Mas 5 delas não tinham azeite, e elas não puderam entrar na festa. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Espero que essa palavra ela possa entrar ao seu coração.
Tinha mais 3 textos ali para se mencionar, mas não vai dar tempo. Mas espero que essa palavra ela possa entrar no seu coração. Essa palavra de conhecimento ela possa edificar a sua vida. Ela possa transformar. Você possa sair daqui hoje com uma convicção em alcançar a tua salvação. Que você realmente possa conhecer Deus. Que realmente você possa sair daqui hoje impactado e dizer assim, ó, não, realmente eu conheço esse Deus.